Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a vida de todos. Uma palavra, meus amados irmãos, que o Senhor gerou em mim, falando no mandamento do culto, Deus falou muito sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Sobre a volta dele. E essa palavra a qual eu vou falar vai alertar, vai nos alertar, tanto aqui internamente na casa do Senhor, como aí fora. É a respeito do engano, a respeito do mal que está no meio do mundo e entrando até dentro da igreja muitas das vezes, né? Se você ler em Mateus 24, você vai ver lá por 3 vezes que Jesus ele fala sobre o engano. É no versículo 5, no 11 e no 24, se eu não me engano. Para nós tomar cuidado, que virá muitos no seu nome, o engano por 3 vezes. Você não vê mais nada ele repetir dessa forma, num único sermão. E é exatamente sobre isso que eu vou estar ministrando. Eu abro a sua Bíblia, meus amados irmãos, 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41. Vamos estar lendo após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta. É uma palavra que eu só vi uma vez pregar essa palavra, foi o pastor Joel, que era o co-pastor, eu vi ele pregando essa palavra um dia. Ela tem muita riqueza nela. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41, a Bíblia diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume, e fazer um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela sua capa cheia de coloctidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei, pois, farinha, e deitou na panela, e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém? Pode tomar seus assentos? É uma palavra que ela é cheia de simbolismo, irmãos, aqui. E antes de dar andamento aqui nessa ministração, tem que explicar um pouco a respeito desse simbolismo aqui. No estudo da teologia, vai ter o estudo da tipologia bíblica, que vai tratar sobre símbolos, tipos e antítipos. E o que é o tipo, irmão? Tipo é tudo que representa Cristo no Antigo Testamento, irmãos. E antítipo é o cumprimento daquilo no Novo Testamento, apontando para Cristo. Separei para os irmãos aqui algo muito interessante, que está lá em Marcos, capítulo 15, versículo 25, que a Bíblia diz, e a hora terceira o crucificaram Jesus a hora terceira, cerca de 9 horas da manhã. No versículo 33 diz: E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E na hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso é traduzido: Deus meu, por que me desamparaste? A gente vê esses 2 horários, mas por quê? Ele foi crucificado às 9 da manhã e só às 3 da tarde que ele entrega o Espírito. Lá, irmãos, no livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 38, abre para você ver. Êxodo 29, versículo 38. Diz assim, olha a lei do Senhor que dizia: Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardezinha. Quando você vai estudar, é os 2 horários. Que as ofertas eram feitas na época, no tabernáculo, foi o mesmo horário que Cristo foi crucificado, e o horário que ele entregou o Espírito, irmão. Então, o cordeiro do Antigo Testamento era o quê? Um tipo de Cristo. Cristo no Novo Testamento é o cumprimento daquilo. Então, tipo sempre é relacionado a Jesus Cristo, irmão, na Bíblia. Todo simbolismo, o cordeiro, aquelas ofertas apontavam para Cristo. Só que símbolos, aqui é o que nós temos, muitos símbolos aqui, nessa palavra. Nós temos a panela, a parra braba, a coloxitidas, a farinha. Tudo isso aponta para um simbolismo. Mas vale lembrar que a gente não podemos querer espiritualizar um texto sem nada a ver, irmãos. Porque tem muito pregador hoje em dia que pega um texto
espiritualiza aquela mente dele. Não existe, não tem base bíblica nenhuma para aquilo. Então a gente tem que interpretar a Bíblia com a Bíblia, explicar a Bíblia com a própria Bíblia. Não podemos pregar versículos escuros e criar doutrinas do homem. Então, para deixar claro isso aqui, tudo na base bíblica. O primeiro ponto aqui nós vamos ver que fala da panela, né? É um símbolo de Israel na Bíblia, irmão. Onde é que vê isso, Clébis? Ezequiel 24, você vai ver isso. Israel é representando a panela. Quando Cristo cria a igreja ali, ela é novo Israel, a igreja de Cristo, que ele comprou com o seu sangue. A parra brava com o seu fruto representa o falso, a morte, o engano, o falso evangelho. A farinha simboliza da palavra de Deus, irmão. Vê como clareia agora o texto quando você vê? E aqui entrando no texto agora, do versículo 38, a Bíblia diz assim: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E aos filhos dos profetas estava sentado na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e fazer um caldo de erva para o filho dos profetas. E voltando Eliseu sempre estava percorrendo o território de Israel. Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação. Eliseu, irmãos, foi o sucessor de Elias, chamado por Deus para assumir o lugar de Elias, um grande homem de Deus. Foi esse homem que recebeu porção dobrada do Espírito Santo de Deus, irmão. E esse mesmo Espírito habita ainda no nosso meio hoje em dia, ele batiza ainda. Ele tem dons espirituais ainda. E só para lembrar que o Espírito Santo me lembrou aqui agora, eu fui batizado com o Espírito Santo, irmão, num dia em casa, eu lendo esse texto, quando Eliseu recebe a porção dobrada, e eu falei com Deus: Deus, me dá um pouco desse poder. Quando eu cheguei no culto, tive a ministração, no meio do louvor, fui batizado com o Espírito Santo. Para saber que Deus, irmão, ele atende pedido. Nosso Deus não mudou, ele está aqui no meio da igreja ainda, batizando, curando, libertando. É o mesmo Espírito, ele não mudou. Então Eliseu, ele foi chamado por um grande propósito. Eliseu era um homem que ele falava com a viúva, falava com reis. Eliseu era um democrata, era um homem que era diferente de Elias. Elias tinha poucas palavras, irmãos. Com Elias tinha que tomar cuidado para falar com Elias. Quem aqui não se lembra de 3 soldados, 3 líderes militares foi falar com Elias? As 2 primeiras tropas morreu queimado, irmãos. Então Elias não era muito comunicável não, mas Eliseu, ele já tinha um bálsamo, sabia conversar com as pessoas, era mais calmo, mais tranquilo, mas era homem de Deus, não mudou. A mesma essência ele tinha, o poder de Deus na vida dele. E o texto diz que ele voltou a Gilgal. Gilgal era um local memorável, irmãos, para o povo de Israel, um ponto de encontro. Pois quando o povo de Israel atravessou o Jordão, do outro lado, eles encontraram Gilgal. Gilgal foi o primeiro lugar em que o povo celebrou a Páscoa em Canaã. Josué 5, 10 ao 12, eles celebraram a Páscoa e comeram do fruto da terra. No outro dia o maná parou de cair. Foi tudo isso em Gilgal. Então era uma cidade conhecida, era uma cidade memorável, era uma cidade de boas memórias. Em Josué 5, lemos que esse nome Gilgal foi dado porque lá o Senhor tirou o próprio do povo, isso é, a vergonha do povo que eles viveram no Egito. Foi em Gilgal que o povo ficou acampado quando o exército foi marchando para Jericó. Foi também em Gilgal que Josué teve aquela visão gloriosa do príncipe do exército do Senhor. Só que nesse local, nesse contexto, com o homem de Deus, a Bíblia diz que havia fome naquela terra, irmão. Aquela terra antes desfrutou de prosperidades, desfrutava de fartura, mas agora estava seca, tinha fome. O texto diz que os filhos dos profetas estavam sentados na presença de Eliseu. Quem eram esses filhos do profeta? Era uma antiga escola ali formada pelos dias de Samuel, para preparar homem de Deus para a obra de Deus. Então você entende o simbolismo ali? Era uma igreja, irmão, não tinha descrente no meio não, só tinha crente. Eliseu, profeta, homem de Deus, e um monte de servo de Deus no meio. Não tinha descrente. Todo mundo reconhecia o grande eu sou, todo mundo conhecia Jeová, todo mundo sabia da lei de Deus. Era uma reunião semelhante a essa. Todo mundo se conhecia, todo mundo era familiar. E é no meio desse contexto, irmãos, que a Bíblia diz que, versículo 38, disse Eliseu ao seu moço: põe a panela grande ao lume e fazer um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Eliseu manda seu servo, que possivelmente era Geazim, colocar a panela no fogo para fazer um caldo, ou ensopado para os filhos dos profetas, para alimentar aqueles homens que a fome estava ali.
A necessidade tinha chegado ali. No versículo 39, o texto diz que então um deles saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de coloxitidas, veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. A ordem de Eliseu foi ao seu servo, mas um deles se levantou para buscar essa erva, alimento para o povo, irmão. Representando aqui a casa do Senhor. Trazer alimento para a igreja. Alimento para aquelas vidas. Só que aqui, irmãos, vamos ver os erros cometidos por esse homem que foi buscar as ervas do campo. Alguns erros que ele cometeu. Primeiro, ele foi buscar o que não foi pedido a ele. Aí fica um alerta para mim e para você. Faça aquilo que você sabe fazer. Não queira tomar a frente do outro. Sem experiência, sem bagagem, sem entendimento, sem conhecimento. Esse homem aqui, ele teve uma boa atitude. Mas ele foi buscar o que não foi pedido a ele. Segundo, ele encontrou o que não buscava, irmãos. Ele buscava erva, mas encontrou parra brava. A falta de experiência atrapalha e causa um mal grande. A falta de experiência. Terceiro, ele não soube discernir entre o que era erva e o que era parra brava. A falta de discernimento. Sabia que existe o dom do discernimento de espíritos, irmãos? Que muitos esquecem desse dom. É por isso que temos ministros do diabo, muitas vezes, pregando dentro das igrejas. Com espírito de adivinhação dentro da igreja. E a gente acha que é homem e mulher de Deus. É pela falta de discernimento. Vai comigo em 1 Reis 13. A falta de discernimento fez um homem de Deus, profeta de Deus, enviado por Deus, com a palavra de Deus, morrer, irmãos. 1 Reis 13. Eu vou começar do versículo 1, mas explicando aqui o contexto. Deus mandou o profeta, que não é citado o nome, pregar contra um rei, irmãos, Jeroboão, que estava na idolatria, no erro. Ele prega, o que ele falou aconteceu, só que Deus deu uma palavra para esse profeta, falou: tu não vai parar em lugar nenhum, tá? Tu foi pelo caminho, volta para o outro, tu não para comer pão, não para na casa de ninguém. Deus deu a ordem para ele, Deus tinha determinado já. Ele falou: tudo bem, eu vou. Levou a palavra, fez tudo que Deus mandou. Só que quando ele está indo embora, no versículo 11, olha o que acontece. E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram tudo o que o homem de Deus fez aquele dia em Betel. E as palavras que disse ao rei. E disse-lhe seu pai, o profeta velho: por que caminho se foi? E viram seus filhos do caminho por onde foi o homem de Deus, que veio de Judá. Então disse a seus filhos: abordai um jumento. E abordaram o jumento. E ele montou. E foi após o homem de Deus. E o achou sentado debaixo de um carvalho. E disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele disse: eu sou. Então ele disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo. Nem estarei contigo, nem tampouco comerei pão. Nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. E ele disse ao profeta velho, olha o que ele falou: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faz-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém ele mentiu. E voltou-se, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta velho, que o tinha feito voltar. Ele clamou ao homem de Deus, que veio de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, viste que fosse rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te mandou, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te disse: não comerás pão, nem beberás água, teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. A falta de discernimento, irmão. Se Deus falou que é direita, é direita. Se Deus falou que é assim, não adianta. Pode ser qualquer um maior da terra que venha querer contrariar a palavra de Deus. Nós não podemos bater palma e andar conforme a música dessas pessoas. O que vale é a palavra. A regra de fé e prática nossa é a palavra. É por isso a importância de você estar com a sua Bíblia aberta enquanto a ministração é falada.
Mas muitos hoje em dia, levanta a mão, sacode para o lado, tem um anjo no meio da igreja, a igreja pula, roda, irmão. Que anjo que é esse, irmãos? Paulo diz que ainda que nós mesmos, ele, Paulo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, seja anátema, maldito. A palavra de Deus é muito forte, rara, preciosa, irmão. E o diabo sabe disso. E ele trabalha para distorcer a palavra, como ele distorceu para Adão, para Eva. Ele continua distorcendo nos nossos dias hoje em dia. É por isso que nós temos que ter discernimento de espírito, para saber quando é Deus que fala e quando Deus está falando. Olha que o homem de Deus morreu, pagou um alto preço, foi enviado por Deus, com a mensagem de Deus, para pregar a santa e boa e perfeita palavra. Mas ele caiu no laço da mentira, do engano. Um anjo me falou para tu ir para minha casa. Deus não muda a palavra dele, irmão. O que está escrito aqui está escrito. O que está determinado aqui está determinado. É para a minha vida e para a tua vida. Outro ponto que o homem errou, irmãos, ao buscar a erva, ele levou o que não conhecia. Ele não conhecia a terra brava e nem o fruto dela, mas pelo fato dela ser bonita, quando você estuda, ela chama atenção, irmão. É bonita a cor da fruta. É brilhante aos olhos. O falso evangelho também é lindo aos olhos nossos. É lindo aos ouvidos. Amassageia nosso ego. Passa a mão na nossa cabeça. Faz muitas pessoas dormir no pecado em paz. O falso evangelho também é lindo, é muito bonito, irmão. Quem dizer que não é, está mentindo. É agradável aos ouvidos. É agradável ao paladar do povo. Mas o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem, a verdadeira palavra, irmão, não é isso que o mundo tem pregado hoje em dia. Isso traz morte para a igreja. Isso não traz vida para a igreja, é falso evangelho. Devemos rejeitar esse evangelho da facilidade. Ouvi aí muita pessoa, pregadores, virada de ano, aí eu assisti um pouco a ministração. Ano 2025 vai ser o melhor da sua vida. Tudo vai dar certo. Irmãos, o melhor da nossa vida já aconteceu, foi Jesus Cristo. Morto na cruz por mim e por você. As demais coisas, Ele vai acrescentar, se for da vontade dEle. Nós temos que ter esse discernimento, essa sabedoria. Deus vai dar a bênção, Deus dá a bênção, eu sou testemunha disso. Mas nós não podemos adorar as bênçãos, temos que adorar o dono da bênção, é Ele, irmãos. Não podemos adorar a Deus pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Como um Jó adorou, Jó perdeu tudo, irmão. Jó foi afetado em todas as áreas da vida dele. Em todas as áreas do amor, entre amigo, filho, materialismo, casamento, até o amor próprio, o seu corpo foi afetado. Fedendo, não tinha nenhum para se coçar. Mas ele reconheceu que o maior tesouro dele era Deus. E é isso que nós temos que ter, é isso que a igreja tem que ter na sua mente. E a gente, irmão, não conhecendo é um risco muito grande. Oséias 4,6 diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Só que o erro não só foi desse homem aqui, não. Que foi buscar erva para alimentar o povo. Que foi buscar alimento. O erro também foi da congregação, do povo que estava ouvindo, irmão. Os dois erraram. Versículo 40, a Bíblia diz, assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. E os erros cometidos pelo grupo que estava esperando o alimento, vamos ver agora. Primeiro erro, não colocar à prova, irmão. Quantas vezes nós colocamos à prova o que é dito no púlpito? Quantas vezes nós fazemos igual os bereanos aqui, Paulo elogiou. Vai questionar muitas vezes nós, alguém hoje em dia? Questionar alguém que é autoridade superior do que nós, se ele falar algo errado? Se ele for servo, ele vai reconhecer o erro, mas se não, não toque no ungido do Senhor. Quem já viu isso? Já viu muitas das vezes. Tem que colocar à prova o que é ministrado. Aquele povo ali, irmão, vamos comer alimento. 1 João 4,1 diz, amados, não creem em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provai, o significado grego é muito forte, irmão. É a mesma palavra que aponta para um processo metalúrgico que testa a integridade do metal por meio do fogo. Isso aponta que temos que passar tudo pelo raio-x da Bíblia, igual os bereanos. Enquanto Paulo pregava, os bereanos aqui, vamos consultar se esse homem está falando, é da lei mesmo, é Bíblia mesmo.
Aí Paulo elogiou eles. Os bereanos são mais prudentes, porque enquanto eu pregava, eles consultavam. Quantas as vezes, eu falo que eu mesmo, antigamente eu era assim. O pregador pregava, eu fechava a Bíblia. E o pregador também fecha a Bíblia. E fala só a revelação de não sei de onde. E muitas das vezes, nós não conhecendo a Bíblia, não passando num raio-x da Bíblia, nós dá glória a Deus por coisa que não é bíblico. Então devemos ter cuidado. Segundo, o erro desse povo, não foram prudentes. Uma pessoa prudente vê o perigo, ela olha antes de ir, ela vê antes de pegar. Nos tempos antigos, no Antigo Testamento, o copeiro era responsável por olhar e provar a comida que era dada ao rei. Neemias 2:1, o rei ia comer, o copeiro come primeiro aí, ó. Se tiver veneno que morre, é ele. Tem que ser prudente. Terceiro, a fome falou mais alto do que as suas consciências, irmãos. Desses homens aqui. Temos que tomar cuidado. Muitas das vezes podemos pegar coisas para nossas vidas que vão trazer mal e não bem. Não deixe a situação fazer você tomar decisões precipitadas. Agir pela emoção. E quarto, irmão. Confiança ao extremo leva à morte. Vou repetir para você. Confiança ao extremo leva à morte. Só há um que a gente tem que botar o olho aqui, ó. Pode ficar até cego para andar com ele. É Jesus Cristo, irmão. Ele não vai errar nunca comigo e com você. Eu, Clébson, posso errar. Quem está na tribuna aqui pode errar. Quem falar que não pode errar está mentindo. Não existe ninguém modelo para ser seguido pela igreja na terra, a não ser Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É o único que é modelo. Ele não vai errar, ele não vai falhar, ele não vai decepcionar você, ele não vai ser uma pedra de tropeço para você. Pelo contrário, ele vai ser vida e vida com abundância. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou, é o pastor, é fulano. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é eu, pregador, é a palavra que eu prego que vai te salvar. Siga ela, viva por ela. Confiança ao extremo leva à morte. Eles conheciam aquele homem, irmão. É Joãozinho. Conhecemos ele há 20 anos. Nasceu na igreja. Para que passar a prova a pregação dele? Para que se preocupar? Nós conhecemos esse menino. Deixa ele alimentar o povo. Vamos comer, não precisa ver nada não. Mandaram para dentro, irmão. Quase que morria todo mundo. Todo mundo ia morrendo, irmão, envenenado. Daniel, pode passar o vídeo aí? É um vídeo, segura um pouquinho só, Daniel, que retrata algo que aconteceu. Foi em 18 de novembro de 1979, onde 918 pessoas morreram em suicídio coletivo, onde um homem influenciou seus seguidores a se matar. Pode soltar o vídeo, é rapidinho. Começou como uma visão de igreja idealizada, baseada no cristianismo, defendendo a integração racial e harmonia. Mas só que, aos poucos, se transformou numa comunidade da Guiana, baseada nas patologias do Jim Jones. Ele levou seus seguidores para a Guiana porque iria haver uma denúncia numa das revistas de São Francisco sobre sua falsa cura pela fé. A realidade deles era controlada. A voz de Jones estava nos alto-falantes o tempo todo. Ele tinha controle total. E também se tornou cada vez mais insano e viciado em drogas. Quando surgiram relatos de abuso, o congressista Lew Ryan da Califórnia foi para Jonestown com uma delegação para investigar. Temendo que o congressista fosse delatar o comportamento estranho e abusivo do que acontecia no complexo, Jones ordenou que seus guardas atacassem Ryan antes que pudesse deixar o país. O congressista Ryan e outros 4 foram mortos. Então Jones convocou seus seguidores, um por um, a tomar um copo de suco de frutas em pó misturada com cianeto, antes de tirar a própria vida. No total, 909 pessoas morreram, no que Jones chamou de suicídio revolucionário. Jim Jones exercia um nível de controle sobre seus seguidores. Essa história aí, você pode ver ela. Melhor ter um documentário. A igreja dele era linda, irmão. Tinha ação social.
dava casa para os membros, fazia muita coisa. E ele convenceu 908 pessoas a tomar veneno, se matar. Por quê? Falta de Bíblia para aquele povo, falta de colocar à prova, falta de olhar para Jesus. Ele cometeu isso, irmão. Até o atentado das Torres Gêmeas, esse era o maior atentado contra cidadãos americanos, irmãos. Pesquisa depois esse documentário. Então, confiança ao extremo leva à morte. Cuidado. Levar à morte assim. Tantos escândalos que você vê muitas das vezes aí com homens e mulheres de Deus. Escândalos fora do comum, como aquela mulher, Flor de Lis. Estava vendo muitas pessoas até virar ateu depois da situação. Estava vendo. Muitas pessoas até saíram, não quer mais saber de igreja. Porque estavam ali seguindo com a venda nos olhos. Achando que ali não tinha erro, não tinha falha. Mas Deus foi e mostrou, tirou o tapete. Então, se eu e você estiver olhando para o homem, colocando a sua fé, a sua confiança máxima no homem, você vai se decepcionar. Não faça isso. Hebreus 12, 2, se não me engano, autor e consumador da nossa fé. É Ele, é Cristo Jesus. Aí a Bíblia diz, irmão, depois que eles viram que tinha morte na panela, né? Versículo 41. Porém, ele disse, Eliseu, eles gritaram, né? Tem morte na panela, homem de Deus. Perceberam que tinha algo estranho, tinha veneno. Aí Eliseu diz, trazei farinha. E deitou na panela e disse, dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Trazei farinha, a farinha representa a palavra de Deus, irmão. É palavra que nós precisamos. Porque é a palavra que liberta. É a palavra que nos santifica. É a palavra que nos purifica. É a palavra que nos orienta. É a palavra, irmão, que nos guia. É a palavra que traz conhecimento, entendimento. É a palavra que mostra que é certo, que é errado. É a pregação firme da palavra de Deus que traz verdadeiro avivamento. É a exposição fiel da palavra de Deus que traz transformação. Não adianta, você vê muito, irmão, muito local hoje que tem 5 minutos de palavra. É 2 horas de louvor. É teatro, é isso e aquilo, mas palavra é 5, 10 minutos. É uma vergonha. A palavra, irmão, ela que traz a vida, traz o caminho para a nossa vida. É através da palavra que o Espírito Santo penetra os corações e traz libertação. É através da palavra, irmão. É a palavra que nós temos que usar para esse mundo aí fora, para libertar pessoas da cegueira espiritual, para libertar pessoas do poder do diabo, para acabar com as tendas de Satanás que ele tem armado aí fora. É a palavra de Deus, irmão. Distribua a palavra, é o Espírito Santo que leva para o coração. Fala a palavra. Testemunhe, pregue, anuncie a Cristo. Pois é a palavra de Deus que traz a libertação, irmão. Nós só temos que anunciar. O poder não está em mim, não está em você. Está na palavra, irmãos. Quanto testemunha que a gente vê, eu sempre lembro do irmão Chagas, que se converteu dentro de casa lendo um versículo, irmão. Milhares de outras pessoas, vai na rua andando, pega um folheto, o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo, irmão, ele trabalha do jeito que ele quer, assopra onde ele quer, da forma que ele quer. Se Deus quiser, ele faz do jeito que ele quer. E trazendo para os nossos dias hoje em dia, o veneno hoje em dia que está entrando dentro da igreja muitas das vezes, irmãos, são alguns venenos, que eu gostaria de falar rápido, que o tempo já se avança. O primeiro é o evangelho empirista, que é baseado em sinais e maravilha. É o pregador que foi no inferno, é o pregador que vê anjo, é o evangelho da revelação. Hoje nós estávamos falando hoje aqui, você quer encher essa igreja aqui para trumbar, não caber gente? Coloca aí fora uma placa, 7 mergulhos de Naamã. Coloca uma piscina aqui dentro. Coloca essas coisas, meu irmão, enche. Porque o povo gosta disso. O povo não quer palavra muitas das vezes. É um povo que está correndo atrás de sinal. E sinal o diabo é esperto em fazer, irmão. O diabo é especialista. Paulo diz, né, que transfigura em anjo de luz. O que o diabo fez lá perante Moisés? Moisés joga o cajado numa cobra, Satanás vem e faz igual. Moisés faz a água virar sangue, Satanás vem e faz igual também. Aí foi aí que Deus falou, opa, acabou agora, parou. Daqui para frente agora eu vou mostrar quem sou eu. Deus deteu a ação maligna de Satanás. Mas ele cura, irmão. Ele faz milagre, curas falsas, ele faz. Ele é sujo. Ele age no engano, ele está ao nosso derredor, procurando a quem nos tragar. Eu não sei se eu falei para a igreja inteira aqui certa vez, mas onde eu morava antes, aqui no Veloso, na casa da minha irmã, tem uma irmã minha que Deus está trabalhando, eu oro por ela, mas ela mexe com coisa de macumba, essas coisas. E certo dia, a mulher que mora junto com ela na casa, ficou possuída.
Me ligaram para mim poder ir lá, eu orei a Deus, Deus falou, desce lá. Foi eu e minha esposa, ela está fazendo pastel. Nós descemos na casa, orei ao Senhor Jesus, o Espírito Santo me tomou, nós fomos lá, expulsamos a misericórdia de Deus. Mas passou cerca de 1h30, eu estava na minha casa, moro em cima da casa da minha mãe, morava. Eu escuto bater no portão da minha casa, na casa da minha mãe. Quando eu saio para fora, tem um macumbeiro vestido de roupa vermelha, com turbante na cabeça, com outro homem do lado, ele estava possesso, irmão, fora do carro, em pé, todo torto. E o outro falou assim, nós quer ver a Rosa, a sua irmã. Eu falei, vocês não vão entrar aqui não, não vão entrar, está repreendido no nome de Jesus. Quando eu falei isso, ele correu para dentro do carro, irmão, e saiu igual um doido. Só que no outro dia eu vim saber, como é que eles ficaram sabendo disso? A minha irmã está dormindo. No outro dia eu fiquei sabendo, que lá no terreiro onde ele estava, o coisa ruim baixou e falou, vai lá na casa da Rosa, porque eu estou mexendo no que é meu. Porque na hora que Deus me usou lá, Deus mandou subir no último cômodo da casa da minha irmã, e tinha várias coisas de macumba. E Deus falou, eu quebrei tudo. E lá o demônio baixou e mandou ele lá, só que ele bateu em retirada. E para você saber que Deus é mais poderoso do que tudo, no outro dia eles mandaram mensagem para minha irmã falando, nós não vamos poder entrar na tua casa nesse quintal mais não, porque nós xingou o teu irmão. E lá no terreiro deles lá, falou que não é para botar o pé mais, porque se não botar o pé, vamos morrer. Estou contando história para poder dormir, não, é verdade, irmãos. Eles não foram lá, buscaram tudo que era deles, as coisas quebradas, para jogar para o lado de cachoeira, mas no dia que eles chegaram lá, ficaram na calçada. Minha mãe estava lá, pode pegar, não vamos entrar não. Pegaram até hoje, foram embora. Então, o mundo espiritual é real, irmão. O diabo é real. Ele não é um gatinho defensivo, não. Ele é astuto, enganou Adão e Eva, enganou a terça parte dos anjos. Eu fico me perguntando como é que ele enganou o anjo que está na face de Deus, andando no céu, via Deus. Se ele fez isso, imagina comigo, com você que não anda com a Bíblia na mão, não põe à prova, não é um bereano. O que ele vai fazer comigo, com você? Ele nos ilude, irmão. Então o evangelho empirista é um perigo para a igreja. Outro evangelho que é um perigo é o evangelho antropocêntrico, voltado aos interesses do homem, onde Deus é o gênio da lâmpada, realiza todos os seus desejos, onde o homem determina e Deus tem que fazer, se não fazer está enrolado. Onde faz 6 dias para a vitória, e se Deus não fazer nos 6 dias está enrolado. Isso não é evangelho, não. Esse é o evangelho do homem, irmãos. O primeiro pregador da prosperidade foi o diabo. Tudo isso te darei, se prostrado tu me adorarás. Falou para Jesus. O primeiro pregador da prosperidade foi ele. O evangelho, irmão, teológico-cêntrico, liberal, que só se baseia em estudos e não tem poder de Deus para nada. Foi assim que a Europa começou, e a Europa está morta hoje lá. Local de grandes avivamentos, começaram a rejeitar. Isso aqui eu acho que tem erro na Bíblia, viu? Isso aqui é o nascimento de Jesus. Estou achando que isso aqui não é literal, não, isso aqui tem coisa errada. Começaram a negar verdades absolutas da palavra de Deus. E aí é um degrau, vem descendo. Quando veio, virou ateu, descrente. Está lá a Europa afundada. Grandes templos de avivamento viraram boate hoje em dia lá. Baladas. Tem que ter palavra e o poder de Deus também. O evangelho filosófico, irmão, que não crê no mundo espiritual, nem na existência de anjo, de demônio. Tem esse tipo de evangelho hoje em dia. O evangelho farisaico é outro perigo. Aonde vê demônio em tudo, em brinco, em caixa de chocolate, mas não consegue ter o discernimento para ver o céu de Satanás, ensinando o erro dentro dos ministérios. Ensinando o engano. É esse evangelho que Jesus falou, vocês como mosquito engolem o camelo. Porque os fariseus da época condenavam quem comia sem lavar a mão. Mas eles mesmos eram sepulcros caídos, bonito por fora, mas podre por dentro, cheio de veneno. E quem crucificou Jesus foi aquele povo ali. Como o nosso pastor falou ontem, pela permissão de Deus, que ele veio, o projeto da cruz, não foi naquele momento que Jesus nasceu. Antes da fundação do mundo, a cruz já existia no coração de Deus. Foi um projeto já estabelecido há muitos anos, antes do mundo existir. Cristo não sacrificou, foi acidente não, foi um plano de Deus. Mas você vê que quem crucificou Jesus foi aquele povo. A religião da época, fariseu, saduceu, herodiano, todo mundo se reuniu, vamos acabar com esse homem, esse homem é um problema para nós. Esse homem está acabando com os nossos negócios. Esse homem vai nos prejudicar, porque a Bíblia diz que o templo na época virou comércio. Os cambistas. E o evangelho do entretenimento, que é outro perigo hoje em dia, irmão. Luzes, baladas,
Tanta coisa que é feita na igreja. Para atrair quem, irmão? Para atrair ovelha desse jeito aonde, irmão? Ou vem pela palavra, ou não tem jeito, irmão. Se a pessoa não vir para a igreja pela palavra, ela vai sair, irmão. É pela palavra, tem que chegar aqui, não tem que se encantar, não. Esse dia a moça trabalha comigo e falou, eu estou indo na igreja ali, que tem até drone lá, soltando fumaça. Eu me sinto confortável. Eu falei, você não precisa se sentir confortável na igreja não, minha filha. Você tem que aceitar Jesus e se converter. É lindo, tem drone lá dentro, soltando fumaça dentro da igreja, luzes, balada, tem tudo lá dentro lá. Eu falei, isso não é evangelho. É entretendo bodes, irmãos. Como o Charles Spurgeon falou, né? Chegará o tempo, e parece que é uma profecia o que ele falou, né? Que não teremos pastores pregando, mas teremos palhaços entretendo bodes dentro das igrejas. E é isso que tem acontecido hoje em dia, irmãos. Isso é um alerta para mim e para você, porque a Bíblia diz que antes da vida de Cristo virá a grande apostasia. E o que é apostasia, como eu sempre falo, não é descrente não, irmão. É apostasia dentro da igreja. É crente se apostatando da verdadeira fé, negando tudo aquilo que ele aprendeu antes. Então nós devemos se preparar nossos lombos, vigiar. Porque hoje a nossa igreja está andando na palavra, mas amanhã só Deus sabe. E onde é que nós vamos estar? Então olha para a Bíblia, tem a Bíblia como regra de fé e prática, oração, jejum, leitura da palavra, comunhão, e sendo fiel a Deus todos os dias. E fora tudo isso, nós temos as seitas ainda aí fora, que trabalham para o maligno, semeando mentira, semeando falsos ensinos, semeando e colhendo muita gente para o reino das trevas. E nós, o que nós temos feito? Esse ano começou, você já pregou para Jesus, alguém para Jesus? Você deu a Bíblia para alguém? Se você não sabe pregar, meu irmão, não tem muita fala, compre uma Bíblia de presente para o seu amigo descrente. Compre. Ora ao Espírito Santo, Jesus, trabalha. Eu vou dar essa Bíblia de presente para ele, trabalha na vida dele. E é Deus que vai trabalhar, não depende de você e de mim não, meu irmão. Compre a Bíblia de presente. Que uma hora ou outra o Espírito Santo vai semear ali. Uma hora ou outra ele vai se lembrar, Deus vai falar, pega a Bíblia. Ele vai pegar e vai abrir. Quando abrir, Deus pega ele, irmão. Se comprometa hoje isso, compra uma Bíblia, irmão, é barata. Dê para alguém que você conhece que é descrente. Quem vai se comprometer? É barato, não é caro, irmão. Eu sempre compro, todo mês eu compro 2, 3, 4. É 28, 25 reais, Bíblia bonita. Dê para alguém, irmão, que está cego, que não reconheceu. Irmão, é pessoas que estão caminhando para o inferno. Será que você pode entender isso? É pessoas que estão em estado terminal, com câncer, dia decretado para morrer, qualquer hora vai para o inferno. E você e eu estão do lado. Abrir a tua boca e falar, nós conversamos tantas coisas com as pessoas hoje em dia. E por que não compra uma Bíblia e dá de presente? Não leva um folheto, faz um convite. Faça o seu papel, porque Deus vai requerer de mim e de você o que nós falou de errado e o que nós deixou de falar, se acovardou também. Vai requerer de mim e de você as duas coisas. Lembra do servo com o talento? Escondeu o talento. Não quis fazer nada. Negligente é pior, irmão, ainda. Faça algo para a obra do Senhor. Os dias são maus, os dias se aproximam, em nome de Jesus. Que essa palavra penetre no teu coração. Que nós vamos vigiar com o mal que nos rodeia e o mal que sai fora. Amém? Se coloca de pé, irmão, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa oportunidade de pregar a tua santa, boa e perfeita palavra. Senhor, que essa palavra venha, Senhor, falar nos corações dos teus filhos, venha nos motivacionar, Senhor, a nos posicionarmos onde nós estamos, onde o Senhor colocou. Que nós vamos ser missionários onde nós estamos, no trabalho, na escola, na vizinhança. Que nós vamos testemunhar do teu amor. Que nós vamos semear a tua palavra para destruir, Pai, as artimanhas e astúcias ciladas do diabo que ele tem espalhado. Que o Senhor venha encorajar jovens, pessoas aqui dentro, a falar do teu amor, a falar da tua palavra, para acabar com os planos do maligno, Pai. Pai, derrama sobre a tua igreja poder, autoridade, ousadia. Derrama sobre nós desejo e vontade de poder fazer a tua obra mais e mais, Pai. Cuide de todos nós, em nome de Jesus, amém.